Mensagem do céu. Vamos estar aqui tratando com você sobre rejeição. Nós já tratamos acerca de rejeição, mas eu não consegui, na verdade, atingir algumas questões que essa semana ficou bastante claro dentro de todo o contexto de aconselhamentos que nós tivemos nessa semana. Então eu queria compartilhar com vocês algumas coisas acerca de rejeição. Querido meu, querida minha, pessoas que sofreram rejeição, elas podem desenvolver uma série de patologias. Entre elas, ela pode se tornar uma pessoa ciumenta, possessiva, pode se tornar uma pessoa, infelizmente, assassina, não é? Todo o perfil de pessoas que cometem assassinatos passam por esse contexto da rejeição. Eu queria contar para vocês a história de uma pessoa. Vocês lembram de Gideão, não é? Gideão, um homem separado pelo Eterno para livrar Israel na época de Juízes, não é? E o que acontece? Gideão, ele passa, depois que ele sofreu muito, foi vítima de muita rejeição. Ele era um menino que já se sentia rejeitado, já se sentia inferiorizado. Isso levou também ele a ter muitas esposas e a querer ter muitos filhos, não é? Eu quero ler para você uma história desse homem que libertou a casa de Israel, não é? Um homem usado pelo Eterno, um homem para quem o Eterno trouxe uma palavra, mandou um mensageiro dele, guardião, vai na tua força, homem valente, para libertar o povo de Israel de modo glorioso, miraculoso, num tempo onde toda a colheita de Israel era simplesmente tomada, levada, não é? Queridos, Juízes 8:29 diz assim: retirou-se Jerubaal, que é o nome que ele escolheu para ele mesmo, não é? Estou lendo na tua tradução, não é esse o nome dele, não é? Filho de Joás, e habitou em sua casa. Teve Gideão 70 filhos, todos provindo dele, porque tinha muitas mulheres. E a sua concubina, que estava em Siquém, também lhe deu à luz a um filho, e ele lhe pôs o nome de Abimeleque. Abimeleque quer dizer: o meu pai é rei. Faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de Joás, do seu pai, que está em Orfa. Então, queridos, vamos ver o contexto disso. Gideão tinha várias mulheres, mas ele tinha uma mulher que, vamos dizer assim, era uma relação que nós chamamos uma relação ilegítima. Ele tinha uma mulher distante. Essa mulher poderia ser chamada hoje em dia de uma amante. No meio de todas as mulheres, ele tinha uma amante, e tinha um filho que era um filho que nós chamamos um filho ilegítimo, não é? Um filho, como as pessoas chamam, complicadamente dizer isso, mas um filho bastardo, um filho que não era legítimo, não era legitimado nem por uma relação formal, nem por uma relação informal. Essa mulher não morava com ele, é uma mulher com quem ele teve um caso, teve um filho, e ficou por isso mesmo. Essa mulher ficou uma mãe solteira criando esse menino, e esse menino cresceu ali rejeitado de todos os irmãos, tá bom, meus queridos? Vocês estão guardando direitinho o que eu estou dizendo, não é? Guarde, porque senão vocês vão se perder no meio do contexto. Nós vamos ler bastante coisas hoje, não é? Olha só, capítulo 9 de Juízes, versículo 1, Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhe a toda aquela geração da casa do seu pai e de sua mãe, dizendo: falai-vos, peço, dai ouvido, cidadãos de Siquém, que vos parece melhor que 70 homens, todos os filhos de Jerubal, dominem sobre vós, ou apenas eu domine sobre vós? Ou seja, toda pessoa que sofreu rejeição, queridos, ela vai querer devolver essa rejeição dela sobre aqueles que ela acha que está melhor que ela, não é? Então, assim, no caso dele, ele foi até lá, chegou e falou assim: olha aqui, ô casa de Israel, vocês vão querer que os 70 filhos do meu pai dominem sobre vocês? Não é melhor um só dominar sobre vocês? Não é? Eu sou herdeiro dele, o meu nome é Abimeleque, meu pai é rei, não é? E o que moveu ele? Da onde ele tirou força para fazer isso? Do pai do céu? De jeito nenhum, queridos. Ele tirou essa força da rejeição que o movia, não é? Olha só, lembrai-vos também que eu sou osso do vosso osso e carne da vossa carne. Então, porque disseram: é nosso irmão, e deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos, que o seguiram, e foi à casa do seu pai em Orfa, e matou seus 70 irmãos, filhos de Jerubbaal. 70 homens sobre uma pedra, porém Jorão, um deles, não é? Quando foi para ser morto, esse menino conseguiu escapar, e esse era o caçulinha de todos, não é? A única linhagem daqueles 70, então 69 homens foram mortos
com exceção de um que foi esse que acabou fugindo, no caso, o Jotão. Então, queridos, o que eu quero trazer para vocês, olha que história trágica, não é? Um homem que foi chamado pelo Eterno, provido de grandes forças e de bênçãos, um homem que foi levantado por Adonai para libertar Israel, acabou, por meio dessa fraqueza de ser o preterido, de ser o caçula, de ser o mais fraco, de ser tudo isso, acabou tendo várias mulheres, com elas teve 70 filhos homens, e teve um filho, que é o 71, que foi ali um filho fora das relações habituais de Israel, e acabou, imagina que Jerubaal, não é, no caso, nosso querido Gideão, soubesse, sonhasse, que um filho dele iria matar os outros 69 irmãos e deixar somente um com vida porque fugiu. Então, queridos, eu quero explicar para vocês um pouquinho do que a rejeição faz nas nossas vidas. A rejeição, ela faz com que nós tenhamos um posicionamento contrário a tudo que pode ameaçar a nossa vida, não é? Então, queridos, eu fui muito rejeitada, eu cresci, na verdade, já nasci em rejeição, já nasci à espera de um filho homem, não tinha nem nome, não é? Tipo, eu recebi um nome de alguém, mas eu nem nome eu tinha para o meu nascimento, e cresci dessa maneira, cresci conhecendo muito fortemente a rejeição, e me desenvolvi em meio à rejeição. Eu fui aprender um pouco o que é ser querida na terra dos viventes a partir do momento que eu conheci o meu esposo. Meu esposo veio sobre a minha vida como um instrumento de um bálsamo, de Gileade, para curar a minha rejeição. Então, queridos, eu gostaria tanto de demover você que passa por esse problema, o mesmo problema que nós vemos aqui, Abimeleque passando, explicar como a sua vida, mesmo você sendo uma pessoa do Eterno, você sendo uma pessoa que se converteu, uma pessoa que fez a tua techuvá, o retorno ao Eterno, mas a sua vida, as suas relações podem ser enfermas. Você pode ter um radarzinho da rejeição, então qualquer pessoa que não atenda aos seus princípios de estabilidade, de segurança, você pode simplesmente deletar da sua vida, porque aquela pessoa, ela traz para você sintomas da rejeição que você sofreu, não é? Então, você pode ter relações também obsessivas. Então, quando você quer alguém, você quer demais, porque você não pode perder, porque você já foi rejeitado, rejeitada. E assim nós criamos amizades e relacionamentos conjugais completamente enfermos, queridos, não é? Com ciúmes obsessivo, onde aquela pessoa vai ficar querendo saber onde a outra está, com quem que você falou, não, o que aconteceu, quadros de uma pessoa que foi vítima de rejeição. Existe a outra face da rejeição também, queridos. A face da rejeição que nós vemos aqui, Abimeleque desenvolveu também uma face da rejeição. A pessoa foi rejeitada, o que ela desenvolve? Ela desenvolve a síndrome do mais. O que é essa síndrome do mais? Não, eu fui rejeitado, eu não vou ficar por baixo mais, não é? Olha, como eu fui rejeitado, agora eu vou ser melhor. Como eu fui rejeitado, agora eu vou conquistar mais. Olha, eu fui rejeitado, eu nunca mais vou passar por isso aqui que eu vivi. E aí a pessoa se torna uma pessoa obsessiva pelo trabalho, obsessiva por situações onde ela precisa desenvolver a própria autocredibilidade. Essas pessoas, elas têm um amor próprio muito grande, elas têm uma autoestima muito grande. Ao passo que pessoas que desenvolveu a doença, a enfermidade da rejeição, como eu, a minha autoestima tendeu a ficar inferior, não é? Pessoas que têm a rejeição, que levam eles para um lado, vamos dizer, positivo, que faz com que eles sejam produtivos, desenvolvem uma autoestima melhor do que pessoas que receberam a rejeição como eu e se tornam pessoas que acham que nada vai dar certo, acham que as pessoas estão sempre observando, sempre analisando, ela pode voltar a ser rejeitada novamente a qualquer momento, são pessoas que têm medo de ser demitida o tempo todo, são pessoas que acham o tempo todo que alguma coisa errada vai acontecer na vida delas, não é? Elas sempre estão preparadas para algo errado. E pessoas que sofreram rejeição, por exemplo, como meu esposo, que passou por umas situações de rejeições, ele tendeu a provar
que ele ia ser melhor. Ele desenvolveu a síndrome do mais, não é? Então, por exemplo, essa situação da rejeição dele, da maneira que ele trabalhou, ela é muito positiva. Ela é muito positiva quando a pessoa sabe controlar, porque do contrário a pessoa vai se tornar workaholic, ela vai, em detrimento da família, ele vai trabalhar, vai abandonar a família, vai abandonar os filhos, ele vai abandonar uma série de coisas. Meu marido, ele aprendeu, graças a Adonai, a ter uma vida comedida, ou seja, ele consegue reconhecer as prioridades na vida dele e ele consegue impedir que essa rejeição trabalhe na vida dele, prejudicando os relacionamentos que ele possui, não é? Mas, na verdade, o que alavancou a vida dele foi isso. Toda vez que alguém chegasse para ele e falasse, olha, você não vai conseguir, para ele ele tomava como um desafio que ele conseguiria. Já no meu caso, o tipo de rejeição que eu sofri, da maneira que eu desenvolvi essa rejeição, quando alguém me dizia, você não vai conseguir, eu falava, não vou mesmo. Não é? A tendência ao pessimismo e a tendência ao otimismo. Ambos vêm de como você lidou com a rejeição que você sofreu, porque todos nós sofremos rejeição na Terra. Tá bom, queridos? Então, vamos trabalhar um pouquinho dessa rejeição doente de Abimeleque, não é? Abimeleque não suportava, o pai já estava morto, não é? Ele nunca pôde morar com o pai, ele nunca pôde desfrutar do que os irmãos puderam desfrutar em Israel. Então, assim, ele simplesmente falou, olha, é o seguinte, lembra aquela mulher, a mulher que falou para Shilomo, aquela do filho, uma estava com o filho lá, o filho estava morto, e a outra que estava com o filho vivo. A que estava com o filho morto disse para cortar a criança viva no meio. Esse tipo de rejeição, ela é uma rejeição assassina, queridos. É uma rejeição que vai assolar todos os seus relacionamentos. Então, assim, você vai ter ciúmes dos seus amigos com outras pessoas, não é? Olha só, você tem uma pessoa que é seu amigo e essa pessoa está com uma pessoa que você, por exemplo, não gosta muito. Vamos dizer, você viu nessa pessoa alguma situação que pode afetar a sua vida como rejeição. Então você já fica com ciúmes do seu amigo com aquela pessoa. Não tem nada a ver a tua relação com a pessoa, com a relação do amigo com a pessoa. Não é? Aí você, por exemplo, aquela pessoa do objeto da sua, que você não pode sofrer uma rejeição novamente, você já sofreu demais, você já não aguenta mais tanto sofrimento, você já começa a ficar desconfiada daquela pessoa. Opa, peraí, mas essa pessoa hoje está diferente comigo. Não aconteceu nada, a pessoa está com um monte de problema na vida dela, na família dela, ela tem vida como você. Não, mas ela mudou de procedimento comigo, antes ela agia comigo dessa maneira. Queridos, isso tudo são doenças emocionais que a rejeição causa sobre a vida de cada pessoa. O marido e a mulher acordam naquele dia, não é? Onde todos os dois sofreram rejeições na vida deles, eles passaram por várias rejeições. Queridos, uma pessoa, por exemplo, trabalhou num lugar, ela foi demitida, ela sofreu uma rejeição, queridos. É inevitável que essa pessoa vai ficar perguntando, mas por que eu? Por que eu fui... E quando a pessoa sofre a rejeição, pode perceber, quem não presta é o patrão. Nunca foi ela que fez algo, querido. A rejeição faz isso, meus amados. A rejeição, ela faz com que você tenha que denigrir a imagem de quem te rejeitou. Não, olha, sabe por que eu fui demitido? Porque aquela empresa não presta. Não presta. Você comeu lá, bebeu lá, você se alimentou daquele lugar, mas agora aquele lugar não presta. Por quê? Porque ele te rejeitou, não é? Você não quer passar por isso, eu não quero passar por isso. Queridos, casais que viveram juntos aí 15, 20 anos e que se separaram, vocês acham honestamente que essas pessoas viveram 20 anos de inferno, queridos? Mas quando acabou o casamento, pode conversar com os dois lados, o outro não prestava. Sempre o outro lado não prestava, queridos. Não é? A pessoa, ela não consegue compreender a rejeição em si, como sendo algo que ela possa ter uma superação e de que cada pessoa vai responder por si mesma, não é? Queridos, eu sei disso porque eu fui também deixada, não é? Eu sei muito bem o que é isso, eu sei com toda a minha consciência como é você, e você começa a olhar a outra pessoa, não é? E você começa a falar, mas o que você não quer matar o marido, o ex-marido, você quer matar a pessoa que está com o ex-marido, não é? Porque o problema seu é aquela outra pessoa, ela se torna o objeto do seu furor, não é? Então, amados, é importante que você possa compreender
que essas patologias existentes, elas podem se tornar um problema espiritual na tua vida. Você pode ser usado para destruir congregações, você pode ser usado para destruir ministérios, você pode, querido, se você não souber lidar com isso, você vai carregar essa porcaria igual H1N1, queridos, né? Para onde vai a pessoa carrega o negócio, o ebola. Você chega lá no ambiente e você está contaminado com ebola, você vai contaminar as pessoas com esse tipo de coisa e é necessário que nós possamos tratar. Essa foi uma semana de muitos aconselhamentos, onde a rejeição ficou patente ali, não é? Eu via qual era a causa, a origem dos problemas. A origem dos problemas estava na rejeição, não é? Eu tenho problemas ainda, mas eu conheço a cura, não é? Até vinha para cá conversando com a Mari, que veio junto comigo, eu falei até do filme Eu Sou a Lenda. Gente, que coisa terrível você ter a cura, não é? Aquela cena final do Eu Sou a Lenda, né? Onde o Will Smith começa a gritar para aquelas pessoas monstruosas, não é? Dominadas por aquela, né, aquela enfermidade zumbi, ou o que quer que seja, e ele gritando para eles, eu tenho a cura, eu posso curar vocês. Hoje eu me sinto um pouco assim, queridos, eu tenho a cura, eu posso mostrar para vocês o caminho de Yeshua HaMashiach, não é? Queridos, é muito fácil nós sabermos quando essa rejeição nos adoece. Por quê? Porque a gente não consegue orar, a gente não consegue sentir shalom, não é? Os pensamentos ficam pipocando na nossa cabeça, porque tudo, quando nós somos rejeitados, parece que a gente se torna um umbigo do mundo. Tudo que está acontecendo é com relação a gente. Se tem um grupinho falando, estão falando de mim. Se tem duas pessoas que estão comentando aquele comentário foi para mim. Olha, se tem essa doença, meus amados, ela vai se manifestar, e o Shedim adora esse tipo de coisa, porque a rejeição vai produzir o que em você? Medo. E os demônios se alimentam do quê? De medo, queridos. O demônio ama o cheiro do medo, não é? O demônio precisa do medo, ele se alimenta disso, queridos, como a formiguinha que não come nada. Ela se alimenta só daquele aroma, não é? Da decomposição dos elementos no fundo do formigueiro. Então eles levam para a fermentação e eles não comem aquilo, queridos. Vocês pensam que a formiguinha come a folha? Ela não come. Ela leva tudo para ser fermentado e eles se alimentam do cheiro. Tá bom, queridos? Eles se alimentam do cheiro. Assim os demônios, o Shedim, não é? Eles se alimentam do cheiro do medo. E o medo vai vir aonde? O medo, estou com medo de perder o emprego. Não tenho certeza que o meu chefe está falando de mim. Eu tenho certeza que aquele comentário na mesa foi por minha causa. Não, eu tenho certeza. Olha, eu passei lá, 2 deram risada. Eu tenho certeza que é de mim. Queridos, essa coisa que foi essa autoestima baixíssima que você está tendo de você mesmo, ela veio e foi semeada na sua vida por meio de rejeição, não é? É importante que você possa compreender que ninguém neste mundo que pisou nessa terra, pode ser reis, pode ser, olha gente, olha hoje a vida do Ike Batista, não é? Uma pessoa estava falando esses dias, inclusive dele, não é? Uma pessoa que era um bilhardário, lá 7º na Forbes. Queridos, eu tenho certeza que esse homem hoje deve estar passando pelo avesso, não é? A pessoa começa, enquanto ela tem a oferecer aos outros, ela é muito bem querida, muito bem vista. Agora, quando as pessoas passam a não ter o que oferecer, só fica perto da gente as pessoas que nos amam de verdade, não é? Então, amados, essa semana foi uma semana que eu vi muitos casamentos, muitas relações afetadas, justamente por esse mal chamado rejeição. Meu querido e minha querida, você precisa tirar isso da sua vida. A cura existe, não é? Eu estou aqui justamente para te falar sobre como o Eterno tratou na minha vida com relação a essa rejeição minha, que foi intensa, não é? Rejeição intensa, rejeição absurda, não é? Ao ponto de violências descabidas, sem necessidade nenhuma daquilo, ao ponto de vitimização de estupro e de sérias condições que nem convém, amados, nem convém a gente lembrar, porque não edifica em nada, não é? Então, queridos, olha só, antes de eu ler acerca da cura, eu quero lembrar vocês sobre o Renato, não é? Queridos, eu não conheci na minha vida alguém que tenha sofrido uma rejeição maior do que o Renato na nossa geração, não é?
uma criança que passou a ser rejeitado desde o nascimento, com uma atrocidade de torturas ao ponto e o grau que o Renato sofreu, não é? Desde os 4 meses de vida, o meu filho sofreu essas situações na mão da genitora, da pessoa que deveria amar e acolher. Evidentemente que o meu filho desenvolveu a patologia extrema da rejeição ao grau mais elevado que eu já conheci. E se houve cura para o meu filho, há cura disponível para a sua vida, não é? Eu queria falar de uma pessoa extremamente rejeitada, não é? Uma pessoa extremamente rejeitada. Salmo 118, 22. A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal, a pedra angular. João 1:11. Veio, pois, para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Adonai, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade do Eterno. Queridos, não houve uma pessoa mais rejeitada na terra dos viventes do que Yeshua. Por quê? Porque Yeshua criou, nós fomos feitos por intermédio dele. É dele, o Eterno usou Yeshua para que nós fôssemos feitos por meio do ungido, por meio do Mashiach, não é? Então, queridos, uma coisa é você ser rejeitado por uma pessoa que você não tem nada a ver com aquela pessoa, não é? É o marido que rejeitou, nasceu na família X abacaxis, ele nunca te pariu, ele nunca te fez nada, ele veio de lá e tal. Teu amigo que você conheceu aí há quantos anos? 2, 3, 10, 20 anos, seu amigo fez alguma coisa para você, enfim, tudo mais, mas ali está acompanhando a tua vida de um pedaço da vida para frente. Eu estou falando de uma pessoa que acompanhou a humanidade desde a sua existência. Ele participou de toda a existência humana. Ele veio para essas pessoas que ele formou e fez. Ele não veio para aquele que ele não conheceu. Ele não veio para aquele que ele encontrou no meio do caminho e passou a ter um relacionamento com ele. Ele veio para aqueles que ele formou e fez por meio de si próprio, não é? Ele foi rejeitado por estas pessoas, queridos. Pessoas que ele caminhou, ele era rocha no deserto que produziu água para o povo de Israel. Ele é o anjo do Senhor que se acampa ao redor e os livra. Ele é aquele que é o ungido, o esperado, o grande Senhor de toda a terra. Então, queridos, é muito complicado explicar para você o tipo de rejeição que Yeshua sofreu com relação a ele mesmo, não é? Porque as pessoas estavam usando a palavra que é ele contra ele. Você tem noção do que é esse tipo de rejeição? As pessoas estavam pegando as escrituras que ele deixou. Imagina você discutindo com o autor, não é? Que eu já contei para vocês. Jorge Amado foi fazer um teste de uma faculdade, que eu não vou dizer o nome, e ele foi reprovado na interpretação do texto dele. Não é? Pegaram o texto da faculdade, do livro de Jorge Amado, deram para o Jorge Amado fazer, o Jorge Amado foi reprovado. O professor está dizendo lá, no teste que ele aplicou, e o Jorge Amado deu essa declaração, procure saber aí, ele foi reprovado na interpretação do texto que ele escreveu, gente, pela faculdade, não é? Então, olha o que fizeram com Yeshua, pegaram o texto da autoria dele, e estavam dizendo que ele, que é o autor do texto, que não foi isso que ele quis dizer, gente. Você tem noção o que é pegar o livro do Renato, chegar para o Renato e falar, não, Renato, eu não concordo, que olha, o autor aqui do livro não disse isso. Eu falei, peraí, o autor sou eu, como é que você vai dizer para mim que eu não quis dizer isso se foi eu que escrevi? Não é? Então, o tipo de rejeição que Yeshua sofreu, queridos, ninguém na terra passou. É um homem de dores e que sabe o que é sofrer. Ninguém na terra viveu o grau de rejeição de Yeshua. Porém, Yeshua nunca permitiu que isso fosse motivação para que ele sentisse na sua própria vida essa rejeição e não se desenvolvesse em suas relações, na sua autoridade, em todas as questões. Há um único momento onde Yeshua demonstra a rejeição sofrida, e essa rejeição é quando ele diz
Eli, lama sabachthani, não é? Meu Deus, por que tu me desamparaste? É o único momento que nós vamos ver Yeshua no antro de qualquer sofrimento humano, próximo da morte, falando Eli, lama sabachthani, não é? E logo na sequência ele, claro que encontrou o Eterno, porque ele diz, Pai, não mais Eli, em tua mão eu entrego o meu espírito, não é? Então, amados, é importante que nós compreendamos que a cura, ela passa pelo madeiro. A cura passa com um homem que foi rejeitado mais do que eu, você e toda a humanidade juntos. Nós não podemos saber o grau de rejeição que Yeshua desenvolveu. E porém, meus amados e amadas, não é? Yeshua nunca deixou que as relações dele enfermassem. Ele nunca permitiu que isso afetasse o relacionamento dele com ninguém. Se você aprende dele, meu querido e minha querida, e você verdadeiramente deseja se comportar como ele, você precisa abrir mão de algumas coisas na sua vida, como eu, todos os dias da minha vida. Céu, para que você está trazendo? Qual o objetivo desse discurso? Queridos, a rejeição divide os melhores amigos. A rejeição divide os maiores casais. A rejeição destrói as melhores congregações. Se você não tratar desse mal na sua vida, ele ressurgir, ele pode fazer de você uma bomba nuclear em várias situações de relações, inclusive ministeriais. Eu desejo de coração que você perceba, porque a rejeição ela é recorrente. Você está tratando com ela, ela vai voltar, não é? Num dado momento ela volta novamente. Por quê? Porque a rejeição é uma lembrança. A rejeição não é você que desenvolveu sozinho. Alguém te deu essa jaca. Alguém fez isso acontecer com você. Não é uma coisa que você pode... A pessoa está te rejeitando, te dando a rejeição, você fala, não, obrigado, estou satisfeito. Não é assim, queridos. Não é como você faz com doce. Não é como você faz quando alguém te oferece um chiclete na rua. Não é? A pessoa vem te dar uma rejeição, você fala, oh, estou satisfeito, estou de boa, obrigado. Né? A rejeição a gente recebe sobre nós, tá bom? Então ela vai ressurgir. Quando ela ressurge, perceba que a rejeição chegou. Os pensamentos ficam acelerados, não para, o pensamento não para, o que tal pessoa está pensando, o que está acontecendo, os pensamentos não param. Já nesse sinal comece a orar. Chegou esse sinal na sua vida, eu faço isso, queridos. Começou a me perturbar essa situação, eu já paro, eu sei que algo não vai bem. Dali para frente eu não vou servir, eu vou ficar inútil, o Eterno não vai nem poder me usar. Eu paro e vou orar. É ali, queridos, ali você mata na hora, você já mata o ataque. Por quê? Que nem a pessoa que teve hepatite, não é? Ela curou a hepatite, mas ela não pode mais ser doadora, não é assim? Ela não pode mais doar o sangue, porque ela foi contaminada. Nós todos fomos contaminados pela rejeição. Nós não somos doadores, queridos. Nós não podemos doar a nossa rejeição para os outros. Nós não podemos permitir agora que nós vamos ser usados para rejeitar outras vidas, queridos. Nós não podemos ser usados para que a nossa boca venha ferir os outros. Nós não podemos ser usados para que nós falemos fora dos oráculos do Eterno. Queridos, inclusive, a pessoa que sofreu rejeição, ela tem dificuldade de ser usada pelo Eterno quando é para repreender alguém. Eu te amo ao ponto de me expor a você me rejeitar pelo fato de dizer, céu, essa palavra para mim foi dura demais e eu não estou afim de ouvir. Eu estou amando você ao ponto de ser rejeitada, de me expor a uma rejeição, não é? Eu preciso fazer isso com você, porque senão você não vai sarar. Começou a pipocar os pensamentos, você sabe, aqueles pensamentos não lhe são próprios, já começa a orar. Senhor, em nome de Yeshua, guarda minha mente. Senhor, eu sofri rejeições, eu estou com receio, o medo está entrando no meu coração, eu estou maquinando, eu estou fazendo filme na minha cabeça, Senhor. Me ajuda, manda a tua ruach, que venha me permear a minha vida. Tu não me rejeitas, tu não me rejeitas. Queridos, Ele não nos rejeita. Queridos, como alguém pode sentir-se rejeitado se Ele não nos rejeita? Nós podemos correr a Ele, e não a homens, e não a pessoas mortais e falíveis como eu e como você. Nas relações conjugais, quando acontece alguma coisa, houve momentos no meu casamento, claro, eu vi uma união acabar, eu tinha um temor que uma nova união pudesse acabar também, queridos, não é? E foi muito difícil tratar isso comigo, até eu confiar no amor do meu esposo, confiar no amor dele sobre a minha vida, não é?
E quando me vinha aqueles aspectos, aquelas referências, muitas vezes eu achava, não, o casamento não vai acabar, não é? Estão acontecendo coisas que não tem jeito, isso aqui vai falir, não é? Aquele era o momento do meu marido ser um roche sobre mim e pegar na minha mão e orar comigo. Eu nunca vi isso da parte dele, mas da minha parte houveram, infelizmente, algumas ocasiões onde eu tive medo mesmo que o nosso casamento pudesse estar em risco. E aí cumpria o meu marido como roche, chegar para mim, me pegar e orar. Não é? Não tinha motivos, e ele me falava isso mesmo: querida, eu quero que você me dê um motivo pelo qual essa insegurança está entrando no seu coração. Queridos, eu ficava com cara de ué, porque não existia motivos, exceto na minha rejeição, na minha interpretação doente das situações que estavam acontecendo. E ele agiu assim até a minha cura absoluta em relação ao nosso casamento. Então, amados, existe cura, e essa cura está no eterno. Eu nunca encontrei cura na psicologia, na análise, eu nunca encontrei cura nos aconselhamentos, mas eu encontrei cura nos braços de um pai que jamais me rejeitou, que todas as vezes que eu fui buscá-lo, ele estava me esperando. É impressionante, quem o deixava esperando era eu, não é? Então, amados meus, existe cura para esta rejeição. Não permita que essa enfermidade adoeça as suas relações, não permita que essa enfermidade adoeça o seu ministério, as vidas ao seu redor, a sua família, os seus filhos. Lide com isso e mate isso. Quando a raiz começar a brotar, estamos contaminados. Às vezes o mato vai crescer, queridos. Use a podadeira do Eterno, a Ruach HaKodesh, e liquide com a erva daninha, em nome de Yeshua HaMashiach. Tá bom?